Bora falar de futebol? O Palmeiras vem derrapando num dos princípios básicos para formar uma equipe campeã de acordo com o técnico Abel Ferreira, sabia? Tá escrito no livro dele aqui, ó. Cabeça fria, coração quente. É isso mesmo. Tô falando do aproveitamento como mandante, tô falando do aproveitamento como o time que recebe o adversário. Tô falando da força dentro de casa. E é inegável que o Palmeiras vem devendo nesse ano. Mas muita gente pode falar, será que é o calendário? A resposta pode estar exatamente nos momentos em que o time estava num período de preparação. Os tropeços aconteceram mais vezes lá do que quando o técnico Abel Ferreira passou a usar o time principal, o time titular. Isso não aconteceu nos últimos anos, por isso os números são tão diferentes. Se é que são tão diferentes, enfim. Tem muitas perguntas para a gente responder quando a análise é profunda nesse sentido. E quem me despertou esse assunto foi o meu amigo, craque do setorismo do Palmeiras no UOL, Flávio Latifi, que fez uma bela matéria com o título Em Casa Mando Eu, trazendo exatamente essa fragilidade do Palmeiras nessa temporada em casa. E é fragilidade sim, apesar do calendário. E a gente vai falar sobre isso, principalmente quando a gente observar o aproveitamento do Palmeiras fora de casa nesse mesmo ano. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas, ó. Não é um inscrito no canal ainda? Não perde tempo. Clica no botão inscrever-se, bora chegar nos 100 mil ainda esse ano, somos mais de 78 mil por aqui. Já clica no botão do lado, tá vendo esse sininho? Ele ativa as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você aqui no canal do Fragoso. E aí você pode acompanhar. Além disso, às sextas-feiras tem também uma live, um bate-papo pra gente trocar ideia ao vivaço. Quem manda no tema? Você, pelo chat. Já aproveita e clica no joinha também, que é muito importante para o trabalho. Show? Bora pro tema do vídeo, porque olha só, quando o Abel aceita a proposta do Palmeiras, ele ainda está em Portugal, a sua comissão técnica ainda está em Portugal, e ele faz um diagnóstico que ele coloca no capítulo 5 desse livro dele aqui. Seguinte, abre aspas para Abel Ferreira, o Palmeiras tinha um rendimento pior nas partidas em casa do que fora de casa. Fecha aspas. E aí, o técnico Abel Ferreira marca videochamadas com os capitães do Palmeiras para entender a cultura do clube, para conversar olho no olho apesar da distância do continente e fazer a seguinte pergunta. Abre aspas para Abel Ferreira. Por que razão vocês têm piores resultados nos jogos em casa do que fora? Uma equipa grande como o Palmeiras não pode perder tantos pontos na própria casa. Nossa casa tem de ser nossa fortaleza, onde não damos nada a ninguém. Fecha aspas para Abel Ferreira. Pois é, quando a gente observa os inícios de temporada, inclusive do Abel pelo Palmeiras, eles são muito diferentes como mandante, evidentemente, do início dessa temporada. Porque o aproveitamento desse ano é muito ruim. Estamos falando de 53% de aproveitamento dos pontos, praticamente metade dos pontos foram desperdiçados. O Palmeiras, em 12 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ah, Fragoso, mas e a Arena Barueri? Tem uma derrota contra o Novo Horizontino de virada, e aí não dá para colocar o peso no Novo Horizonte, ou melhor, não dá para colocar o peso na Arena Barueri, pois o Palmeiras havia aberto o placar contra um time de segunda divisão. Poderia ter e deveria ter mantido minimamente a pontuação. Toma um empate, acontece acidental, mas a virada não dá para colocar na conta de jogar na Arena Barueri. Até porque tem a vitória no clássico contra o Corinthians, jogando muito a bola na Arena Barueri. Dito isso, o aproveitamento no Brasileirão ele acaba sendo preocupante. Por quê? O Palmeiras empata com o Botafogo, perde para o Bahia e tem esta vitória contra o Corinthians. Mas uma vitória em 3 jogos, 2 tropeços nos primeiros 3 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, já é muita coisa. E eu vou te mostrar olhando para os campeonatos brasileiros passados. O fato é que o Palmeiras, em 2024, por exemplo, perdeu 5 jogos como mandante no ano todo e sofreu 5 empates como mandante durante o ano todo em 34 jogos. 10 tropeços. Atenção para esse número. Em 34 jogos, 10 tropeços. Nessa temporada são 7. 12 jogos com 7 tropeços. É muita coisa. É muita coisa.
Ah, Fragoso, aí vem aquilo que eu falei no começo do vídeo. Mas contra a Portuguesa, contra o Novo Horizontino e contra o Red Bull, o Abel Ferreira ainda vivia aquele período em que ele mesclava os titulares e os reservas em meio à pré-temporada com jogos. É verdade. Se a gente tirar esses 3 jogos, nós não estaremos tirando 3 tropeços especificamente. Porque veja só, contra a Portuguesa, o Palmeiras vence no Allianz Parque. Contra o Novo Horizontino, o Palmeiras perde, contra o Red Bull empata. E aí, olhando para a conta geral, para o saldo total das partidas em que o Abel já está colocando o que tem de melhor, sem grupos divididos, são 9 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mais tropeços do que vitórias, são 5 tropeços e 4 vitórias. Para se ter uma ideia, o Abel Ferreira, em 2022, vamos pegar 2022, tá? 2021 é a emenda de 2020 por conta da pandemia, não conta. Em 2022, começando a temporada, foram 11 vitórias e 1 empate nos 12 primeiros jogos como mandante. Em 2023, 10 vitórias e 2 empates nos primeiros 12 jogos em casa. Em 2024, 9 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. Em 2025, são 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 12 jogos como mandante. É um número muito complicado. E aí, claro, você pode me falar, mas Fragoso é um ano atípico. E é verdade. A preparação foi muito ruim. Foram só 7 jogos, ou melhor, 7 dias para o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Todos os clubes estão vivendo isso. E por isso os clubes estão afetados também. Um calendário muito apertado. Um início com mescla. Lesões em sequência, reformulação no time, mas aí o curioso é um aproveitamento fora de casa. Porque o Palmeiras, jogando como visitante, tem 13 jogos na temporada. 10 vitórias e 3 empates. O Palmeiras tem um aproveitamento fenomenal, muito parecido com os aproveitamentos como mandante dos últimos anos, e não como visitante. No Brasileirão, o Palmeiras tem 3 vitórias em 3 jogos. Nessa sequência, tem vitória na altitude contra o Bolívar, tem vitória na Vila Belmiro contra o Santos, que é um clássico, tem vitória no Peru contra o Sporting Cristal, tem vitória no Beira-Rio, onde é muito difícil vencer, tem vitória no Castelão, onde é muito difícil vencer. Então, vale para jogos como mandante colocar que o calendário está apertado, colocar que tem muitas lesões, melhor dizendo. Colocar que de fato a preparação foi curta, mas não vale como visitante. É por isso que é importante melhorar esse retrospecto como visitante, ou melhor, como mandante. Porque o contexto atual, ele vale para todos os jogos. E como visitante o Palmeiras tem funcionado muito bem. Mas como mandante, não tem mostrado a força habitual. Algo que o técnico Abel Ferreira preza e muito. E parece que o Palmeiras de 2025 vive este problema que vivia quando o técnico Abel Ferreira assinou o contrato com o Palmeiras. Ah, Fragoso, mas e outros times também não destoam tanto quanto o Palmeiras em relação a jogar como mandante? É verdade, os outros times também tropeçam como mandantes. Não é um início tão bom. Por exemplo, para o Flamengo como mandante, que em 12 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mas ainda assim tem mais vitórias do que tropeços. O Red Bull tem 10 jogos, estou pegando o Red Bull que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, tem 10 jogos como mandante no ano, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, ainda assim tem mais vitórias do que tropeços. O São Paulo já é um caso mais parecido com o Palmeiras, em 11 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota, tem mais tropeços do que vitórias em casa. O Corinthians, em 16 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, já é um aproveitamento bem melhor em casa. Então é fato, é uma temporada desafiadora, isso não se discute, mas que o Palmeiras pode e deve melhorar o seu aproveitamento como mandante, isso não há dúvidas. Os outros times até tropeçam, mas não tem mais tropeços do que vitórias em casa. E o Palmeiras, somando os resultados atuais, tem mais tropeços do que vitórias na temporada em casa. É preciso melhorar e o próprio Abel Ferreira sabe disso porque já escreveu, inclusive, no seu livro
ainda quando escrevia de Porto em Portugal. Ou Guiana Brasileira, como tem muita gente brincando, né? Só para quebrar um pouco o gelo. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, a sua análise, a sua explicação, o seu diagnóstico, o que acontece que o Palmeiras não está conseguindo responder tão bem como mandante, quanto responde como visitante nessa temporada. Fique super à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no like e clicar no hype. Esses dois botões são muito importantes para mostrar para o YouTube que o trabalho é bom. E com isso, a plataforma manda o vídeo para mais gente. Se inscreva no canal, não se esqueça disso. Se quiser ser membro, é só clicar no botão Seja Membro e conhecer os planos. Eu vou ficar muito contente com o seu apoio. Show? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol!